A paz do Senhor, queridos, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Deus, o nosso Pai, Ele está bem pertinho de nós. Quando estivermos com os corações quebrantados, os seus ouvidos de Deus, estarão atentos às nossas orações. Uma das coisas que podem distanciar o homem de Deus é o orgulho, a prepotência e a altivez. Mas ao contrário disso, a humildade aproxima o homem de Deus. Queridos, em São Lucas, no capítulo 14, no verso 11, a palavra do Senhor nos diz: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nenhum outro pecado lançará mais almas no inferno quanto o orgulho. E infelizmente o orgulho tem penetrado até mesmo nos lugares sagrados, dentro dos templos, nas reuniões sagradas, nos corações de pessoas bem intencionadas. O orgulho tem penetrado. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina nesse texto dizendo: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E a Bíblia nos dá vários exemplos de orgulho, de exaltação, que foram quebrados, destruídos, abatidos. Isaías 14, 12 a 14, a Bíblia dá o exemplo de Lúcifer, que era anjo de luz, que era como a estrela da alva, que era belo em formosura, mas exaltou a si mesmo e foi abatido. A Bíblia dá o exemplo de Adão e Eva, que também vivia plenamente feliz no paraíso. Quando exaltou o seu coração, foram expulsos do jardim. Ainda em Êxodo capítulo 9, no verso 17, a Bíblia nos dá o exemplo de Faraó, que exaltou o seu coração e foi abatido com tantas pragas que até o seu filho primogênito ele perdeu. E por que não falar de Corá e os seus amigos, Datã e Abirão, em Número 16, que exaltou o seu coração contra o pastor Moisés, e a terra se abriu e o engoliu vivos, ele e tudo o que eles possuíam. Queridos, exemplo de exaltação a si mesmo. Todos eles que fizeram isso na Bíblia foram destruídos. Você lembra de Senaqueribe, rei da Síria? Lá em 2 Crônica 32, 9 a 19, que desafiou o Deus de Israel, disse assim: ó Josafá, qual Deus que poderá te livrar das minhas mãos? Oh, que atrevimento! Desafiou o Deus de Israel. E então também foi destruído. Lembram de Nabucodonosor, que exaltou a si mesmo lá no livro de Daniel, no capítulo 4, no verso 30? Nabucodonosor exaltou a si mesmo e disse: olha, todo esse reino não foram feitos por Nabucodonosor para a minha glória. E foi abatido, foi comer capim com os animais. Lá em Daniel 5 ainda a Bíblia fala de Belsassar,
que foi se embriagar com os cálices do templo de Deus, que era sagrado, exaltou a si mesmo, e lá na parede foi escrito a sua sentença. Ele foi pesado na balança, foi encontrado em falta, e naquela mesma noite o rei morreu, pereceu. Oh, queridos irmãos, tantos exemplos de exaltação e na sequência a destruição. O exemplo de Amã, o exemplo de Simão, feiticeiro, que quis comprar os dons e foi abatido em Atos 8, verso 9. E por último, um terrível exemplo que foi o de Herodes, Atos 12, 20, que não glorificou a Deus, pelo contrário se exaltou e foi comido de bicho. Queridos, todos esses personagens exaltaram a si mesmo e foram abatidos por Deus. Mas ao contrário disso, a Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus o exalta. E que exemplo de humildade podemos dar melhor do que o de Cristo? Que sendo Ele Senhor de todas as coisas, Criador e dominador, um certo dia colocou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos, dando grande exemplo de humildade. Amados e queridos, que nós possamos vigiar os nossos corações, para que este laço de orgulho, de prepotência, de altivez, nunca venha nos laçar, mas que nós venhamos reconhecer que somos pó, que somos cinza, que não somos nada e que Deus é tudo, a fim de que possamos nos humilhar todos os dias na presença do Senhor, porque Ele é Deus, é Criador de todas as coisas, Ele é Senhor, e nós somos apenas como a sombra que passa. Ah, queridos, que possamos nos humilhar cada dia, que possamos descer na presença de Deus, para que o Senhor, quando Ele quiser, no tempo dEle, Ele venha nos exaltar. Queridos, que venhamos reconhecer que nós não somos bons, que bom é Deus, que deveríamos amar mais a Deus. Ah, queridos, e podemos pensar assim, mas como é que eu amo mais a Deus? Quantas vezes nós deixamos o projeto de Deus em segundo plano e colocamos nossos projetos na frente? Queridos, quantas vezes nós priorizamos o ser humano, a criatura, em detrimento do Criador? Ah, queridos, como nós falhamos, como nós erramos, e que Deus venha ter misericórdia de nós e nos ajude a tirar esse orgulho dos nossos corações, a fim de que venhamos nos humilhar em sua presença, colocando Ele sempre em primeiro lugar, e a nós, nossos planos, nossos desejos, que fique depois dos planos de Deus, que fique depois do desejo de Deus para nossas vidas. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida. Um abraço no coração, um abraço na família. Fiquem todos com Deus e até amanhã, no nome do Senhor Jesus.